Nesta questão, nós iremos analisar 4 afirmativas a respeito do movimento circular uniforme e ver quais são as verdadeiras. A primeira afirmativa nos diz que o movimento circular uniforme possui uma velocidade angular constante. Pessoal, esta afirmativa ela é uma afirmativa, vamos ver. Observe que a velocidade angular ela pode ser obtida de diferentes maneiras. Por exemplo, se nós considerarmos a velocidade linear como sendo igual a ômega, onde ômega representa a velocidade angular, vezes o raio, nós teremos que o ômega será dado por V sobre R. Esta é uma das maneiras possíveis de se encontrar a velocidade angular. Ora, se o movimento é circular uniforme, nós não temos variação no módulo da velocidade linear e o raio também ele é constante, sempre o mesmo, considerando-se a mesma trajetória, então nós temos que sim, essa velocidade angular ela será um valor constante. Esta divisão sempre será constante. Assim como também nós podemos olhar para a velocidade angular como sendo a variação do ângulo, a distância percorrida mais em termos de ângulo e não mais em termos de comprimento, conforme a gente viu nos nossos estudos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Estamos agora saindo das grandezas lineares e vindo para as grandezas angulares, então nós podemos ver como sendo a variação angular dividido pelo intervalo de tempo, ou no caso que nós chamamos de período, que é o menor intervalo de tempo para se completar um ciclo no fenômeno. Então sim, a primeira afirmativa ela é verdadeira, já que nesse movimento circular uniforme a razão entre o ângulo percorrido e o intervalo de tempo gasto também será sempre constante. Observando agora a segunda afirmativa, ele nos diz que a velocidade tangencial é constante em módulo, mas varia em direção e em sentido. Essa afirmativa ela é verdadeira, tá? Nós podemos observar que, pela própria definição, movimento circular uniforme, o módulo da velocidade linear realmente não vai alterar, mas ela altera sim em se tratando de direção e de sentido. Em um momento ela está apontando para a esquerda, outro momento para a direita, um momento para o norte, outro momento para o sul. Então, a velocidade, como é uma grandeza vetorial, se a gente analisa que há uma mudança na direção ou uma mudança no sentido, a gente pode dizer então que esse vetor está variando. Mas em termos de módulo, sim, ele é constante. Então a segunda afirmativa também é verdadeira. A terceira afirmativa nos diz que a velocidade angular e a frequência são inversamente proporcionais. Vamos observar o seguinte, nós podemos substituir esta variação angular, considerando aqui todo o nosso percurso, podemos trocar isto por 2π. E daí então teríamos 2π dividido pelo período. Mas lembre-se que o período é o inverso da frequência. Então nós também podemos encontrar a velocidade angular como sendo 2π vezes f, 2π vezes a frequência. Então, enquanto a velocidade angular e o período são inversamente proporcionais, no caso da frequência não. E no caso da frequência eles são diretamente proporcionais. Por isso, então, esta afirmativa está errada. A frequência e a velocidade angular são diretamente proporcionais e não inversamente. E na quarta afirmativa ele diz que o movimento circular uniforme possui uma aceleração radial com sentido orientado para o centro da trajetória. Quando nós estudamos dinâmica, nós aprendemos a atuação das forças nos movimentos circulares. E nós vimos que um movimento circular só é possível porque existe uma resultante centrípeta.
uma força resultante que aponta para o centro da curvatura. É exatamente esta força que faz com que exista o movimento circular, porque em cada ponto nós temos esta força direcionada para o centro. E daí então, se existe uma força resultante, obviamente vai existir uma aceleração. Então, sim, nós temos uma aceleração que aponta para o centro da curvatura. Toda vez que nós temos um movimento circular, esta aceleração existe. E aí, detalhe, tá? Observe que o módulo da velocidade tangencial não varia. Então, nós não temos aceleração tangencial, mas nós temos uma aceleração centrípeta. Então, esta última alternativa, alternativa número 4, afirmativa número 4, ela é verdadeira. Então, fica sendo verdadeira a primeira, a segunda e a quarta. Você marca, então, a alternativa na questão que possui essas como sendo as verdadeiras.